por acima de tudo, amor. Bem, já que nós estamos falando de uma patologia na saúde que é extremamente difícil para nós, eu acho que o câncer é o mais é um dos maiores temores das doenças, mas o coração também não deixa a desejar, mesmo que ele esteja com muito mais condições hoje de se organizar para arrumar, para consertar. É muito mais hoje os avanços que nós temos em cirurgia cardíaca é impressionante como as coisas ficaram muito melhor, mas mesmo assim é muito difícil você entender o processo. Doutor Matheus, como é que é o encaminhamento para realizar o transplante? O clínico analisa que não dá para fazer os stents, que não pode passar angioplastia, que fala, né? Angioplastia. E aí, não tendo condições de, então, o paciente receber o stents, aí ele é encaminhado para a cirurgia cardíaca. Como é que é para as pessoas entenderem? Existem várias doenças que podem levar ao transplante. Uma delas é o próprio infarto, tem doenças valvares também que podem levar, ou até doenças que a gente não sabe a causa, mas que o coração ele fica muito grande, não consegue bater de uma forma adequada e levam o paciente a uma avaliação do cardiologista, e o cardiologista, através de exames como o ecocardiograma, eletrocardiograma, o próprio cateterismo, vê que não tem condição de se fazer nenhum tipo de procedimento. Seja ele cirúrgico, seja a própria angioplastia, e o tratamento clínico, que é com remédios, tudo, não está dando uma qualidade de vida para o paciente adequada. Ele não está conseguindo fazer as atividades básicas, até como tomar um banho, por exemplo, que ele já fica bastante cansado. Então, tendo analisado tudo isso, o cardiologista encaminha para algum serviço de referência. Uma pessoa tem uma suspeita, ela vai fazer uma angioplastia e vai perceber que está com uma porcentagem muito alta de artérias entupidas e aí não pode fazer acho que esse exame é o mais comum ou não? A demanda que vem para as pessoas para a cirurgia. A causa mais comum de transplante é por doenças isquêmicas, infartos. Que foi diagnosticada assim. Exatamente. Às vezes o paciente ele teve múltiplos infartos, várias vezes tentando fazer a angioplastia, colocar o stent, e não foi adiantando. O paciente foi perdendo a função do coração, o coração foi ficando cada vez mais fraco mesmo colocando os stents, e a causa, ou então o paciente às vezes teve infartos, tem doença nas artérias coronárias e ele não sabia. Nunca teve um evento que chamasse a atenção, ele foi levando a vida dele como normalmente faz, e às vezes num momento onde ele tem algum tipo até de um resfriado, por exemplo, ele começa a descompensar da parte cardiológica, começa a ficar ruim da parte cardiológica e procura essa investigação. É diferente o paciente, André, o paciente que tem esse diagnóstico para cirurgia cardíaca, nesse diagnóstico de cirurgia cardíaca pode ser diagnosticado que ele também não tem nem condições de cirurgia e sim tem que fazer transplante? Ou da onde vem a diferença entre a cirurgia e o transplante? O paciente que a gente indica a cirurgia é naqueles pacientes onde a cirurgia vai trazer um benefício, né? Então, colocar uma ponte, trocar uma válvula, é que a gente sabe que a cirurgia vai trazer um benefício e esse coração vai se recuperar um pouco. Então, o paciente vai conseguir viver um pouco melhor. Mas existem alguns casos que, mesmo fazendo todos os exames, a gente consegue perceber que fazendo o tratamento que seria o indicado, por exemplo, uma ponte de safena, uma angioplastia, uma troca de válvula, esse coração não vai melhorar, ele não vai se recuperar. E a cirurgia pode colocar ele até em risco. Nesses casos, você sabe que jeito, porque que não compensa nem fazer a cirurgia. A gente tem alguns exames que a gente faz, né, no hospital, que é como ressonância magnética do coração, né, cintilografia,
o próprio ecocardiograma, isso a gente consegue avaliar a função do coração e o quanto a gente consegue recuperar ele fazendo o tratamento da cirurgia. Se a gente vê, né, junto com essa discussão da equipe multiprofissional, analisando o resultado dos exames, que a cirurgia não vai ter um benefício, não vai adiantar fazer a cirurgia, nesses pacientes a indicação é do transplante. O coração já está muito fraco, ele não vai se recuperar tratando, e aí a gente indica o transplante. Como também existe aqueles pacientes que o coração está muito fraco, mas a gente vê pelos exames que fazendo o tratamento, angioplastia, ponte de safena, trocando válvula, que esse coração vai melhorar. Ele ainda tem recurso para melhorar, né? Aí nesses a gente faz a cirurgia e não o transplante. Para o leigo saber mais ou menos como um motor vai ficando velho. Exatamente. Ou então o motor dá um pau e sabe se é melhor reformar o motor ou então trocar e pôr um novo. Né? Exato. Ou retifica o motor ou troca. Para as pessoas leigas, eu tenho mania de comparar as coisas. E esse doador, como é que é a história se o cara não pode fazer então a cirurgia? Como é que arruma esse doador? A gente indicando o transplante, né? Aí a gente tem vários outros exames que a gente precisa avaliar, porque uma coisa é o paciente ter indicação ao transplante e outra é ele ter uma contraindicação. Então tem vários outros exames que a gente precisa fazer desse paciente para ver se ele não tem uma contraindicação, né? Ele não tendo uma contraindicação, a gente inscreve ele numa lista, que é uma lista estadual, né, de transplante, que ela é organizada pela ordem cronológica. Cada dia que inscreve um paciente, ele tem uma posição. Existe dentro dessa fila uma mobilidade, e isso depende da gravidade do caso. Então, o paciente está internado, está precisando de remédio na veia, está precisando de algum dispositivo de assistência mecânico, ele caminha tendo prioridade nessa fila. A central, quando ela recebe uma oferta de um doador, né? A central é onde? A central é estadual. Cada estado tem a sua central e existe uma central nacional. Então, a central estadual, quando ela recebe uma oferta, né, de um doador, que as OPOS, que são as organizações, né, de procura de órgãos de setores do estado, eles informam, então, a central estadual. A central estadual cruza no sistema aquele doador que é compatível com o receptor, organizado pela fila, né? E a hora que der uma compatibilidade, ele vai ligar para a equipe. Então a gente recebe ligações da central estadual quando tem um doador compatível com o nosso receptor e eles mandam uma ficha para a gente. Essa ficha constou em vários dados do doador, exames que a gente analisa para ver se esse órgão está viável ou não. Esse órgão estando viável, a gente dá o aceite. Um órgão de uma pessoa muito velha pode pôr numa pessoa muito nova? Pode. A gente tem uns limites, né, que a gente estabelece, isso por protocolos, né, de idade de doação, né, porque também a gente sabe que quanto mais velha a pessoa vai ficando, a chance de ter alguma disfunção do coração acaba aumentando. Então, pelos protocolos, se colocam até 50 anos a idade máxima para doação. Existem países que conseguem doar até mais velho, mas isso também envolve outros exames que precisariam fazer no doador, que muitas vezes no Brasil a gente não consegue fazer, né? Complexo, né? Matheus, e o papel da Força Aérea Brasileira nesse conjunto do transplante parece que é muito eficiente, né? Sim, senhor Henrique. A Força Aérea ajuda bastante a gente nesse setor, porque muitas doações são feitas dentro do estado de São Paulo, mais longe de Barretos, ou então elas acontecem em outros estados. Nós já fomos captar no Paraná, a gente já foi captar em Santa Catarina. Então, a Força Aérea, ela entra no sentido de emprestar, de auxiliar com aviões e para ajudar nessa logística, a gente conseguir ir mais longe para poder pegar esse órgão viável para os nossos pacientes. Que força que existe por trás e uma consciência que quisesse que todas as outras patologias tivessem essa mesma dinâmica, que é muito organizada, a disciplina de transplante, né, doutor André? Isso. Ela tem uma sequência, uma ação muito rápida, né? Uhum. Envolve ninguém vê custo nessa cadeia, né? E as pessoas saberem que o sistema dentro do estado de São Paulo funciona muito bem, né, doutor? Funciona muito bem. Até posso dar um exemplo desse último transplante que a gente teve.
como foi a organização. A gente foi fazer uma captação ali numa cidade próxima a São Paulo, quando a gente conseguimos junto à central uma organização de um avião para levar a gente de Barretos até Congonhas, um helicóptero para levar a gente de Congonhas até o local da captação e o apoio da Polícia Militar para transportar, porque o heliponto não era no hospital, mas transportar a gente do heliponto até o hospital efetivamente na captação e o retorno a mesma coisa. Com isso, é muito importante o tempo para a gente, porque o coração só pode ficar 4 horas fora do corpo. Então, para a gente é muito importante o tempo, então essa logística tem que funcionar certinho. Então, nesse dia, fazendo tudo isso, a gente teve, acho que foi 1h40 de tempo do coração fora do corpo. Mesmo a gente indo buscar em outra cidade, tendo que andar de avião, de helicóptero, de carro, e mesmo assim o tempo foi curto. Olha que bonita essa história e que prazer a gente poder valorizar que existe uma organização extremamente valiosa na área de transplante, que olha, 4 horas o máximo, e com todo o trânsito que nós ouvimos esse testemunho, deu 1h30. Era isso que nós queríamos mostrar, que nós estamos hoje entrando numa nova era na concepção de transplante, e as cirurgias cardíacas nos deixam extremamente igual ao conceito da medicina privada em qualquer delas, e o transplante é um novo desafio, uma proposta nova que está nascendo ainda, está começando a nascer, e a gente está mostrando a família e os responsáveis por isso. Fica aí que vocês vão gostar mais de saber como o Hospital do Amor é audacioso e vai em cima de querer fazer tudo para ajudar e acabar com a fila. Por acima de tudo, amor.